Porque mesmo fazendo dieta, eu continuo inchando igual. Doutor Matheus, lipedema tem cura? Em alguns casos, se você está ali num estágio mais inicial, é possível até a gente quase reverter. Como saber se o que eu tenho é lipedema ou obesidade mesmo? Tenho vergonha de ir no médico e ele dizer que é só questão de emagrecer. Então dessa forma você consegue saber se você tem o lipedema de fato e como já pode começar o tratamento. Bora lá, Matheus Galvão falando aqui com vocês. Hoje a gente vai ter um quadro super especial, onde a gente vai estar respondendo as principais dúvidas das minhas seguidoras que enviaram lá no Instagram. Então se você está aqui no YouTube e quer ter a sua dúvida respondida também no nosso próximo episódio, já deixa aqui embaixo qual é a sua dúvida sobre lipedema ou sobre emagrecimento também, que vai ser um prazer enorme responder cada uma delas para vocês. Pergunta número 1, Mari.viverleve mandou aqui pra gente. Matheus, o que eu como está piorando meu lipedema sem eu saber? Porque mesmo fazendo dieta, eu continuo inchando igual? Essa dúvida ela é muito comum acontecer porque muitas vezes quando você vai tratar o lipedema, você está indo no foco errado. O correto para você conseguir tratar o lipedema é primeiro você controlar o processo de inflamação do seu organismo. Então a gente vai ter que fazer uma alimentação que ela vai ter características mais antioxidantes, então são alimentos específicos, e vamos retirar alimentos que são pró-inflamatórios. Industrializados, processados, alimentos que têm ali uma característica mais rica em gordura saturada vão favorecer o mau funcionamento do organismo e fazer com que você fique mais inflamado. Essa inflamação é que vai fazer com que você tenha dificuldade de transportar esse líquido que está retido ali naquela região das suas pernas. O problema do lipedema principal é a dificuldade que o seu corpo tem em ter o processo circulatório. Então a gente primeiro organiza a parte de desinflamar o corpo para depois regular a hidratação. Segunda pergunta, @Ju_Nogueira. Doutor Matheus, lipedema tem cura ou a gente só consegue controlar? Estou muito confusa porque cada médico me fala uma coisa diferente. Primeiro, lipedema não tem cura. Ela é uma condição genético-hormonal, ou seja, você vai poder desenvolver ela através da genética que você vai ter dos seus pais, ou senão você pode desenvolver ela ao longo da sua vida, se você se expor muito a disruptores endócrinos, que seriam ali basicamente coisas que você está utilizando no seu dia a dia, alimentos ou até produtos que vão favorecer com que essa capacidade estrogênica do organismo aumente essa proliferação dessas células ao ponto de você formar ali a célula do lipedema, a célula da gordura do lipedema ser diferente da célula normal. Então, quanto mais inflamação o seu organismo tem, mais cria a capacidade de você desenvolver o lipedema. Existem mulheres, por exemplo, que desenvolvem lipedema logo no começo ali da fase adulta, porque utilizam de alguns anticoncepcionais por muito tempo. Então, quando você usa uma base estrogênica em uma quantidade muito elevada para você não ter ali o ciclo menstrual, faz com que você tenha a capacidade de desenvolver o lipedema. Então, tem que ter muito cuidado, certo? E a segunda pergunta que você fez, se a gente consegue controlar. Claro que a gente consegue controlar. Em alguns casos, se você está ali num estágio mais inicial, é possível até a gente quase reverter. Mas você sempre vai ter mais dificuldade do que outras mulheres para controlar o lipedema. Então tem que ter realmente uma alimentação anti-inflamatória, exercício físico, hidratação correta para que você consiga eliminar toda essa linfa e perder gordura nessa região também. Inclusive, a gente fez um vídeo recentemente falando sobre isso, vou deixar aqui do lado do card para você ter mais informações. @Carol.real. Matheus, qual exercício eu posso fazer tendo lipedema? Toda vez que faço academia, minhas pernas ficam mais inchadas e doendo mais ainda. Vamos lá, explicar para você o motivo de você preferir alguns tipos de exercício e outros não. Não é que você não possa fazer um tipo de exercício, isso vai fazer mal a você. O que vai acontecer é o seguinte, como o lipedema faz com que os seus vasos, os capilares da sua perna, eles sejam mais sensíveis, facilmente com impacto, ou ali você fazendo algum exercício que de fato tem essa constrição desses vasos, você vai ter mais dor, porque esse líquido ele vai ter mais dificuldade de passar. Então, quando você faz um exercício de impacto, você vai sentir mais dor e isso vai corroborar para que você não queira repetir aquele exercício. Uma das premissas para a gente mudar o comportamento em relação à prática de atividade física é que você tenha prazer, que você colha benefício de fazer aquela ação.
Então, se toda vez que você vai na musculação, na academia, faz um exercício de jump, de impacto e sai de lá dolorida, machucada, o reforço que você está dando para o seu cérebro não é que você deve repetir aquela ação, né? O reforço que você está dando aqui, aquilo é ruim, não é prazeroso e que você não deve voltar lá. Então, o ideal é você fazer exercícios físicos de baixa intensidade. Se for fazer uma bicicleta, fazer aquela bicicleta na horizontal para estimular, né, o retorno venoso e começar gradativamente a utilizar ali exercícios com pesos resistidos para que você consiga ganhar massa muscular ao mesmo tempo que você vai estar emagrecendo também. Quarta pergunta, @Renata_Pinheiro. Sério que drenagem linfática resolve o inchaço do lipedema? Vale a pena fazer em casa? Me conta tudo, por favor. Vamos lá, excelente pergunta, Renata. A drenagem linfática ela é utilizada para a gente facilitar o transporte venoso, né? Então, quando a gente faz a drenagem linfática, tem como benefício principal drenar aquela retenção que está paralisada naquela região do seu corpo. Você pode fazer uma drenagem nos seus braços, nas suas pernas. A única coisa que precisa ter cuidado é você fazer essa drenagem com um profissional correto. E outra forma também de você também estar evoluindo, né, em relação a isso, é você aprender essa técnica e fazer esse trabalho de forma manual em casa, né? Existem algumas terapias manuais que você pode aprender a fazer e fazer essa técnica de massagem em casa. Não existe nenhuma contraindicação para você fazer sozinho em casa, né? É uma técnica super simples de fazer, você só vai precisar saber aonde que os gânglios, né, da região do seu corpo eles vão abrir, né? Então, quando você abre os gânglios, geralmente na região aqui debaixo do joelho, né, próximo ali do calcanhar, na região aqui da virilha, você abre os gânglios e vai fazer essa massagem sempre puxando para cima. Então, você começa com o lado direito e depois que você fizer essa drenagem puxando, né, próximo da virilha para baixo, o outro lado da mesma forma. Inclusive no nosso programa Desafio Fim Lipedema, lá a gente tem uma aula passo a passo que minha esposa ela ensina a fazer isso em casa sozinha. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao Desafio Fim Lipedema e começar a evoluir o seu caso da sua própria casa, né, com técnicas manuais e tem muito mais coisa lá, vale a pena você acessar. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. _Thaís Pinheiro perguntou para a gente aqui, ó, como saber se o que eu tenho é lipedema ou obesidade mesmo? Tenho vergonha de ir no médico e ele dizer que é só questão de emagrecer. Vamos lá. Primeira coisa que você vai identificar na hora que você acredita que tem lipedema ou não. O lipedema, ele tem a característica de trazer dor ao toque. Esse é o primeiro ponto. Se você sente dor ao toque, tocou na sua perna, já dói, esse é um sinal. Segundo sinal, existe uma desproporcionalidade do acúmulo de gordura no seu corpo. Geralmente você vai ter números na parte inferior de vestimenta maiores do que na parte superior. É desproporcional. Você começa a fazer uma dieta, uma alimentação e você perde mais gordura nessa região e nas pernas você não tem, né, ou é muito pouco a perca de gordura nessa região. O outro ponto que você também pode ter atenção é o aspecto da sua perna ou da pele, né? Geralmente essa perna ela vai ter um aspecto de casca de laranja. O que é isso? Quando você, né, vai ali para o sol, por exemplo, você vai ter ali um tecido que ele fica fibrosado, né? Que ele tem ali um aspecto que ele está ali como se fosse com a fibrose, né? E isso vai da região do seu tornozelo até a região superior da sua perna. Outro aspecto, dentro ali do seu calcanhar, quando você vai descendo a sua perna, a gente vai pedir aqui para a edição colocar uma imagem, vai ter próximo do tornozelo um garrote, como se fosse uma marcação, né? Então essa marcação aqui também determina que você tem características do lipedema, né? E um outro também aspecto do lipedema é o fato de você, sempre que esbarrar, né, nas coisas da sua perna, você vai ficando com hematomas. Justamente porque como o tecido ele é muito frágil, os capilares, eles acabam, né, se danificando muito fácil comparado a um tecido normal. Então dessa forma você consegue saber se você tem o lipedema de fato e como já pode começar o tratamento. Se você gostou desse quadro, desse conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para a gente poder fazer mais conteúdos como esse. E é claro, né, deixe o seu comentário para saber qual é a sua dúvida, se você ficou com ainda mais dúvidas, para que no próximo vídeo a gente possa esclarecer elas para você também.